Boa tarde, pessoal. Vamos retomar o nosso segundo seminário de avaliação de políticas públicas e qualidade do gasto. Antes de iniciarmos a palestra, gostaria só de alguns avisos. O certificado será entregue a todos via e-mail, certificado de participação nesse seminário. A gente, dentro da pasta que foi entregue com o material, existe uma pesquisa que é muito importante que as pessoas preenchessem. Ela certamente é uma avaliação e nos ajudará a qualificar o seminário do ano que vem. Eu gostaria então de apresentar a nossa mesa, que vai fazer a apresentação Auditoria de Desempenho, por que, como e para quê. Nosso convidado é o Luciano Dani, que mais uma vez nos prestigia aqui em Porto Alegre. Ele já esteve presente no seminário do ano passado. Ele é mestre em Economia e Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília. Realizou cursos de especialização em Finanças Públicas, em Administração Financeira, em Direito Internacional Fiscal e Integração Econômica. A sua trajetória profissional inclui secretário de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo no Tribunal de Contas da União. Atuou no Tribunal de Contas da União na Secretaria de Fiscalização e Desestatizações. Trabalhou na Secretaria do Tesouro Nacional, no setor que acompanha o desempenho fiscal de estados e municípios. Foi professor do MBA e Regulação na ICAT UDF e professor substituto do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB. Atualmente é assessor na Secretaria de Macroavaliação Governamental. E como debatedor nessa palestra, nosso colega do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Eduardo Panassol, que é graduado em Ciências Econômicas pela URGS, especialista em Gestão e Controle da Administração Pública pela UCS do Tribunal de Contas do Estado, e destaca-se na sua trajetória profissional sendo auditor há 14 anos, atuou como auditor independente na Coopers e Lybrand Biederman, Bordache Consultores Limitada, como auditor interno no Grupo RBS, e há 8 anos exerce o cargo de auditor público externo no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. É integrante do Grupo Temático de Auditoria Operacional no âmbito do PROMEX, foi palestrante e instrutor de capacitações em auditoria de desempenho e monitor de trabalhos nos Tribunais de Contas dos Estados do Acre e do Espírito Santo. Integrou banca examinadora no último concurso público de auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, na área de auditoria e legislação especial. Então, com essa vasta experiência, nosso palestrante e o nosso debatedor, acho que estão devidamente apresentados. Eu passo a palavra ao Luciano, agradecendo mais uma vez a presença dos dois aqui. Eu vou pedir licença para falar de pé, tá? Sou mais bem agitado. Alguém podia dar um enterzinho ali, porque eu acho que tem um outro programa. Bom, enquanto eu vou falar, minha apresentação é sobre esse gênero que é a auditoria operacional, e que eu vou buscar no início. Sempre bom ter uma palestra que precede a gente com questões conceituais, como foi a da Marta, e depois vocês terem uma noção de o que a avaliação de políticas públicas pretende e faz em última instância. E o que eu quero mostrar aqui dentro dessa parte que a gente chama de auditoria operacional ou auditoria de desempenho, são conjuntos de intervenções cujo objetivo é fazer uma avaliação não só das políticas públicas, mas da qualidade do gasto também. Então, acho que bem no contexto do que está sendo discutido nesse seminário. Então, também começa com uma parte conceitual e eu coloquei aqui na apresentação, e no final a gente chega com um exemplo, mostrar um trabalho que a gente fez agora na área de assistência social, no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que foi feito lá pelo TCU. Tá? Então, vamos lá. Bom, para a gente começar a falar de auditoria de desempenho, eu trago aqui um modelinho em insumo-produto, em que a gente começa como as coisas são, uma modelagem de como que
um bem ou um serviço é produzido e entregue para, no nosso caso, entregue para a sociedade. Então, você tem a parte dos inputs, os seus insumos, uma série de atividades de transformação, com o que a gente chama de output, que seriam produtos que são entregues. Esses produtos, eles geram resultados, e a questão é que tipo de intervenção que você, e que tipo de avaliação que você pode estar interessado. Então, o primeiro tipo de avaliação que a gente pode querer analisar, ele diz respeito à questão da economicidade. Vem cá, dentro da tua cadeia de produção, o setor que ele é responsável por adquirir os insumos, ele está adquirindo isso de uma maneira adequada? Quer dizer, os teus custos de produção, já no início da tua cadeia, eles são adequados? Bom, e aí depois a gente começa a fazer perguntas mais complicadas. Então a gente pode começar a entender o seguinte: os insumos que você tem, a tua capacidade, né, de transformação, a combinação dos insumos, ela está sendo feita de uma maneira adequada, né? Então a gente começa a ter investigações que começam, digamos, a exigir um pouco mais de técnicas e de pessoal capacitado. E a gente pode chegar, em última instância, a entender o seguinte: vem cá, os resultados que a gente gostaria de atingir estão sendo obtidos. E aí, então, a gente entra em análises que dizem respeito à efetividade, em que você precisa empregar técnicas que cada dia mais sofisticadas, para chegar em evidências robustas e conclusões válidas, né? E um mundo cada vez mais complexo e intrincado, então a gente começa a ter N variáveis a tudo. E aqui então, só para a gente resumir, as diferentes dimensões de desempenho, quando você fala em desempenho, que é analisar desempenho, então, de novo, analisar desempenho pode ser várias coisas. E a gente começa de dentro para fora aqui, né? Então, primeiro, de novo, saindo dos insumos, partindo para a atuação de produção, você tem uma série de investigações que elas dizem respeito à economicidade. Quando você começa a investigar como que a atuação de produção ela atua para chegar nos produtos, você já começa a incorporar a noção, a dimensão de eficiência. Quando você vai um pouco mais além, que você começa a pensar no seu compromisso, né, naquilo que você, por exemplo, você gostaria de fazer um programa de vacinação para 100 mil crianças. Quantas mil crianças foram vacinadas de fato? Você aferir as suas metas, né, em relação a produto com compromisso, você já incorpora uma nova dimensão que a gente chama de eficácia. E, finalmente, quando você está interessado em entender resultado lá com compromisso, você que é a análise mais complexa dessa coisa de efetividade. Então, a gente pode não estar interessado em saber quantas mil vacinas foram aplicadas. A gente quer saber, vem cá, afinal de contas, você conseguiu erradicar a poliomielite ou não conseguiu erradicar a poliomielite? Né? Então, e o que eu quero mostrar para vocês aqui é que dentro dessa agenda de construção das instituições que fazem avaliação de desempenho, né, essa agenda ela também pode ser pautada por isso aqui, né? Começar de dentro para fora, começar a realizar trabalhos que você se satisfaz com resultados só de economicidade, depois você passa para eficiência, para eficácia e por último efetividade, é algo que faz sentido do ponto de vista prático, pragmático, né? E em geral é a primeira armadilha que eu vejo as equipes que começam a fazer avaliações de desempenho ou auditorias operacionais, como vocês queiram chamar, é o seguinte: o camarada ele não se satisfaz com falar, mas eu vou ver só eficiência, eu vou ver só se o meu setor de compra de passagens funciona bem, ou eu vou ver só se meus insumos, se a parte operacional aqui está. Isso é muito pouco para mim. E aí o camarada cai numa armadilha, porque ele vai falar nada sobre muito. Vai ter uma equipe pequena, com um prazo exíguo para fazer o trabalho, e vai querer tirar conclusões a respeito de, vem cá, a gente está conseguindo diminuir a pobreza aqui no município ou no estado, e não vai conseguir, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Bom, então um pouquinho de conceito, eu vou trazer aqui o conceito da INTOSAI, que é a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, né, da qual o TCU, o Tribunal de Contas da União, faz parte, né? Nós, inclusive, o TCU dentro da INTOSAI existem subcomitês temáticos, e o subcomitê de auditoria de desempenho ele é liderado pelo TCU, né?
Então, esse conceito está num documento da Intosai, que são as diretrizes da Intosai para a auditoria operacional ou auditoria de desempenho. Na verdade, essa coisa do nome é o que menos importa. Eu gosto de chamar de auditoria de desempenho porque é a tradução literal mais próxima do que é performance audit, que é como é chamado geralmente. Mas o importante é isso aqui, ó, é o que está lá dentro. O que é auditoria operacional, ou de natureza operacional, ou auditoria de desempenho? É um exame independente de eficiência, efetividade, eficácia e economicidade. Tá? Isso pode assumir formas das mais variadas. Muitas vezes um trabalho, você olha para um trabalho de uma auditoria operacional e fala, mas isso aqui parece mais um trabalho de uma universidade, um centro de pesquisa. Não importa, se o tema está relacionado com questões de eficiência, de eficácia, de efetividade, e se você está fazendo uma investigação que ela traz conclusões válidas, então você pode inserir nesse gênero, para mim. Tá? Bom, outras dimensões do que se vê em auditorias de desempenho. Além desse lado da eficácia e efetividade, que é o lado, assim, digamos, mais econômico, mais do ponto de vista de administração, né, pública, que a gente está falando de coisas públicas, mas você pode falar de auditoria de desempenho no setor privado também, essas outras dimensões são importantes. Então, a questão da qualidade, né, a questão da transparência, participação social, mais e mais a gente estava vendo agora no início, por exemplo, a questão dos conselhos, como é que isso funciona. Isso são instâncias de intervenção que, no final das contas, elas buscam o quê? Que você consiga entregar para a sociedade aqueles bens e serviços. Né? Então, são dimensões que elas, se funcionando bem, certamente elas vão contribuir para o bem-estar, né? Que é o que a gente busca. A questão de sustentabilidade, de articulação institucional, a gente entra muito nessa parte organizacional. Né? Muitas vezes, no nosso país, é muito frequente você ter como uma das explicações das variáveis principais para explicar por que as coisas não estão chegando lá no final das contas, a articulação institucional. Quem teve experiência dentro de governo sabe quanto que isso é difícil. Né? E a questão da equidade, né? Que também no nosso país, somos um país extremamente desigual, a questão de melhor distribuição de oportunidades de vida é algo fundamental. Bom, e aí como é que você monta uma equipe, né, o que você precisa recrutar em termos de pessoas? Né? Então, classicamente, o máximo possível de pessoas com capacitação na área social. Equipes multidisciplinares, né? Então, investigação científica. Quando você vai fazer qualquer trabalho de intervenção na área social, você não tem como fugir. O que a Marta estava falando, olha, o que ela usou para fazer avaliações de políticas públicas é aquilo que aprendeu na universidade. É que nem você querer ser um engenheiro e você vai usar no seu carro aquilo que você não aprendeu na universidade. Você vai usar o engenheiro para projetar um carro, ele usa os métodos da física, etc. Então é isso aí. Então coleta de dados, técnica de entrevista, né? E as áreas de administração pública, de orçamento, de planejamento, combinadas, né, com economia, econometria, políticas públicas, ciência política e por aí vai. E o que mais também que você tem que procurar fomentar, né? Nesse documento da Intosai se preocupa em traçar essa outra parte também, o perfil, né, do auditor de desempenho. Né? Esses trabalhos exigem pessoas que tenham capacidade criativa, né, que sejam assim, motivadas para fazer coisas novas. Né? Eles exigem... A auditoria operacional hoje de desempenho, ela, diferentemente da auditoria tradicional, ela não necessariamente, aliás, em geral, ela não é feita como, por exemplo, você tem um balanço trimestral, você tem um resultado de desempenho anual. Não tem aqueles documentos que são anuais. Você pode até ter um esquema de monitoramento, de avaliação contínua, um ciclo contínuo de avaliação que é desejável, digamos assim, marcos de avaliação e etapas que se repetem. Mas não necessariamente assim. Existem muitas intervenções de auditoria operacional, de avaliação de desempenho, que elas não são periódicas ao longo do tempo. Isso não é nenhum demérito desse tipo de intervenção. Né? Mas, mesmo quando digamos assim, com ciclos, você tem inovações, você tem modificações, porque é tudo muito dinâmico. Né?
as coisas estão sempre mudando, então sempre vai ter alguma coisa a mais para acrescentar. Bom, e outras que são características necessárias para qualquer, seja o camarada que vai ser promotor público ou auditor fiscal, etc. e tal, né? Mas esses são elementos que a gente procura valorizar. Bom, e aí eu até estava conversando, uma questão que sempre se coloca esse dilema entre desempenho e conformidade. Eu acho que no ano passado eu falei sobre isso, mas isso é sempre legal falar. Isso aqui é um mapa para vocês visualizarem o que se entende hoje em dia como os diferentes perspectivas ou dimensões de um auditor governamental contemporâneo, né? Então, quando você fala em auditoria, ou por exemplo, nas atribuições de fiscais ou de auditores, como de tribunais de contas, ou até mesmo do controle interno, mas isso mais nas entidades superiores. Então, você tem a parte de cima lá, que a gente atua muito, trazendo elementos de julgamento para os ministros, por exemplo, do Tribunal de Contas, para os conselheiros do Tribunal de Contas estaduais, sobre regularidade de determinados comportamentos de gestores, né? E a gente, então, traz elementos para formação de uma posição, que eles essencialmente estão relacionados com questões legais. As pessoas estão agindo dentro do que manda a lei. Também outro elemento muito importante é aquele na auditoria mais do ponto de vista normas contábeis, procedimentos, estão sendo seguidos. E essa perspectiva aqui é o que a gente essencialmente vê na questão de conformidade, que são muito importantes, porque, afinal de contas, regulamentos e normas, eles existem para disciplinar e formatar os comportamentos com vistas a obter os melhores resultados. Nem sempre as normas favorecem isso. Mas aí a gente começa a ir para outra, digamos assim, essa aqui é o lado moderno que não deve ser encarado como uma contraposição a esse outro lado mais clássico, né, digamos assim, do que um auditor ou pode ser. Mas essa visão de um auditor governamental como um consultor organizacional, que vai procurar entender como que as instituições elas funcionam, como que está a distribuição, por exemplo, do quadro de pessoal numa Secretaria de Saúde, numa Secretaria de Educação, tanto espacialmente como do ponto de vista de formação. Quer dizer, a gente verificar se aqueles insumos, se a combinação dos insumos, se a alocação dos insumos está feita de uma maneira adequada. E, finalmente, aquele lado lá, mais como um analista de políticas públicas, que essa visão mais complexa, que exige intervenções mais aprofundadas, com métodos, né, de pesquisa social, com econometria, etc. e tal, para você fazer inferências a respeito dos resultados, que em última instância é o que a sociedade está interessada. Então, a combinação dessas 4 dimensões te permite trazer elementos que são muito mais definitivos, digamos assim, para você fazer um julgamento sobre determinado aspecto, ou sobre o atingimento ou não de determinada política pública. E aí, quando a gente começa a falar dessa coisa de desempenho e conformidade, é muito normal as pessoas virem com esse dilema. E esse aqui eu copiei uma pergunta que foi feita uma vez para um ministro lá do TCU, sobre... primeiro que eu acho que essa pergunta ela já traz um determinado julgamento de valor embutido, né? Que é aquela história que fala, olha, existe uma pressão por parte da opinião pública para que a gente combata a corrupção. Né? Que o problema do Brasil é a corrupção. As coisas não funcionam aqui porque a gente é um país corrupto. Será que é isso? Será que as pessoas têm essa percepção? Mas digamos que tem. E aí o cara falou o seguinte, olha, e o que acontece é que os tribunais agora, os tribunais de contas estão nessa onda de fazer auditorias, né, de desempenho, de enfatizar instrumentos de avaliação de resultado, e outra, achando que, atribuindo que essa coisa de fazer avaliação de resultado tem ênfase na divulgação de boas práticas. Isso eu acho que é um elemento muito importante da auditoria operacional. Mas não diria que a auditoria operacional enfatiza isso aqui. Isso é um elemento importante, mas não é o cerne da questão, né? E aí a pergunta é como é que você concilia essas duas coisas? Afinal de contas, você como Tribunal de Contas, se você botar o seu esforço para combater corrupção ou para fazer avaliação de gestão e avaliação de resultados de políticas públicas? E, para mim, esse é um falso dilema. Primeiro porque corrupção se não o principal, mas é um dos grandes elementos que
cooperam para você não atingir resultados desejados nas políticas públicas. Então, a questão é, se você tem uma boa visão da máquina pública e uma boa visão de onde as coisas estão acontecendo e onde elas não estão acontecendo, você vai ter boas dicas, excelentes dicas para saber onde possivelmente tem corrupção, possivelmente tem abertura para esquemas de fraude, né, e de malversação de recursos públicos. Outra, avaliar resultados leva você a ter uma visão sistêmica, não só de como a administração funciona, mas de quais são as variáveis que estão envolvidas quando você tem uma determinada intervenção, né? E o que, acima de tudo, eu acredito que a gente tem que superar isso, porque conformidade e desempenho são duas perspectivas de uma ação de controle, que no final das contas é uma só, né? Se a gente tivesse corrupção e isso não afetasse o resultado, será que as pessoas ainda estão preocupadas? Eu acho que os cidadãos estão preocupados de verdade. Lógico, a gente se indigna e tudo mais. Mas o problema maior é o seguinte, é que o serviço público não chega para o cidadão. Então, quando isso acontece, aí você tem uma pressão por parte da sociedade. Bom, vamos em frente. E aí, o que a Intosai fala sobre esse dilema, né? O caráter distinto da auditoria operacional não deve ser, na verdade, quando se traduz ao pé da letra da auditoria de desempenho, não deve ser considerado como um argumento que prejudique a colaboração entre os dois tipos de auditoria. Pelo contrário. Bom, e aí, o que tem de especial, então, em auditoria de desempenho? Acho que uma coisa muito importante ele não tem nas suas bases aquela coisa de você... O objetivo da auditoria operacional ou de desempenho não é você verificar se os cronogramas, se as etapas, se as normas, se tudo isso está sendo obedecido no sentido formal da coisa. É entender, dentro desses aspectos e os outros todos que a gente falou lá, quais os que cooperam para você ter os elementos que cheguem no sentido de contribuir, de oferecer o serviço ou o bem público, né? Bom, e aí a questão, eu até estava, nem lembro com quem a gente estava saindo aqui batendo um papo, vale a pena? Porque a primeira coisa é a seguinte, gente, a auditoria operacional, como eu estava mostrando naquele quadro, aquela parte de cima lá do desempenho, e eu não vou dizer só no Tribunal de Contas, não, mas na administração pública como um todo. Controles formais, controles de contabilidade, dos procedimentos, do carimbo, dos 3 carimbos, do via, do assinado, não sei o quê, isso existe há séculos. Então, a quantidade de pessoas que já conseguia fazer isso e que estão nas instituições, esses caras são a maioria. Aí chegam meia dúzia de rapazinhos lá, né, com umas técnicas novas, e aí naturalmente o pessoal fazia... Isso aí não adianta nada. Isso não resolve os problemas, isso não combate a corrupção. E aí, primeiro de tudo, você tem que saber escolher bons pontos para produzir resultados, porque os resultados falam por si, né? E tem que ter uma estratégia. Então, quais são os elementos? E isso aqui, não sou eu que estou falando, não, eu estou aproveitando o conhecimento. Esse grupo da Intosai, por exemplo, de auditoria de performance, é um dos elementos que a gente está trabalhando, fazendo novos documentos, e um dos elementos que está se trazendo é como criar uma estratégia para inserir isso. Porque vão ter dificuldades no caminho. Então, a primeira coisa que você tem que pensar em termos de ambiente político, tem que ter um patrocinador na alta cúpula da organização que banque isso. Sem isso, você não vai para frente. Isso não vou dizer 100% de certeza, mas as suas chances são mínimas. Mas dado que você tem isso, você tem que começar a trabalhar na questão da cultura administrativa. Tem que começar a fazer divulgação para explicar o que é auditoria de desempenho, para que isso serve, onde você pode conseguir chegar, trazer exemplos, pegar trabalhos de avaliação que foram bem feitos, que tiveram um bom resultado e divulgar isso internamente, né? Trabalhar na questão de hábito e cultura interna, e isso se vai muito com a coisa de transformação de recursos e competências, não só de recrutar pessoas com um perfil profissional voltado mais para essa área, mas também no sentido de criar um ambiente de desenvolvimento profissional interno, curso, né? Não tem outro jeito, né? As instituições
elas são o que o conjunto da cabeça das pessoas é. Então, e aí, depois, digamos assim, disso tudo feito, você vai ter que trabalhar para a sustentabilidade. Eu particularmente acho que tem um núcleo, que faz avaliação é muito importante dentro de uma instituição, para você não perder escala. Né? Lá no TCU a gente conseguiu formar uma secretaria, que é a CEPROV, a Secretaria de Avaliação de Programas de Governo. Isso foi feito também em outras secretarias, algumas outras secretarias perceberam que tinha espaço para atuar nisso, e dentro de secretarias especializadas, como por exemplo a CEMAG, que faz macroavaliação governamental, a CEFID, que era uma secretaria que trabalhava com essa parte de regulação, e a gente desenvolveu muitos elementos nessa parte operacional, e aí a gente começou a ter resultados, e os resultados começaram a aparecer. Isso criou uma ciumeira dentro da instituição, mas a gente conseguiu se manter, e hoje, se você for ver, assim, volta e meia, tem um grande trabalho de avaliação do TCU que chega, por exemplo, no Jornal Nacional, como a gente viu no início do ano, o presidente Lula comentando um trabalho que a gente fez de avaliação sobre o ProUni e FIES, que são bolsas de estudo, né? Então, acho que no dia que você tem o presidente da República comentando um trabalho, por exemplo, como a gente fez lá no TCU, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, ele não foi criticar o trabalho, ele falou, realmente vocês apontaram bons pontos lá, eu acho que o programa é muito bom, etc. Tal, mas nós vamos ver aqueles pontos que eles apontam. Então, isso é uma coisa que, para mim, é o resultado máximo que uma equipe de avaliação pode esperar, é isso. Se isso chegou na alta cúpula, lá no presidente da República, a gente falou, ó, tal e tal ponto tem que ser melhorado, e isso chegou no ouvido do presidente, e o presidente comentou isso no jornal, aí teu colega lá, que faz a avaliação de conformidade, ele falou, ó, realmente eu acho que eles devem ter feito alguma coisa boa lá, né? Bom, e quem fez vale a pena. Trazer isso aqui é um estudo de... Se eu não me engano, ele é antes do ano 2000, né? Mas isso é uma coisa muito difícil de você pegar, mas a gente... É um estudo que mostrava mais ou menos quantos % do esforço das auditorias supremas, ou dos Superior Audit Institution, que é entidade fiscalizadora superior de cada país, quanto que gasta em termos de percentual. Então você vê, por exemplo, que Holanda e Finlândia gastam... Holanda gasta quase 70% do tempo deles fazendo a auditoria operacional. Né? Você vai ver a Inglaterra, 38%, Finlândia, 48%, a Suécia já é bem diferente. Mas são níveis muito satisfatórios. Se você for ver o Government Accountability Office, o GAO, né, que é o TCU dos Estados Unidos, 90% do trabalho deles é demanda que vem do Congresso. Desses 90%, 80% do que eles fazem é auditoria de desempenho. Eles estimam lá que para cada real que eles gastam, para cada dólar que eles gastam nos trabalhos de auditoria de desempenho, eles obtêm um retorno de quase $100. Então, quer dizer, para eles é um excelente negócio. Lá no TCU a gente é uma das práticas que o TCU vem tentando desenvolver, essa coisa de medir os benefícios que ele traz para a sociedade. No ano passado o indicador foi, lógico, você pode questionar como é que essa metodologia é feita, etc. e tal, mas eu acho que pelo menos dos trabalhos que eu acompanhei e vi como é que os benefícios são calculados, foram calculados de uma maneira conservadora. Foi para cada real gasto, foram economizados, ou potencialmente economizados, você sinaliza quais são as melhorias que você precisa fazer, e não necessariamente tudo aquilo vai ser feito, de R$27. Bom, mas além de ser R$27, vou trazer um número bem simples para vocês, tá? Pega esse relatório do terceiro trimestre do TCU, nesse relatório ele estima que economizaria 4,1 bilhões de reais. Isso aí tem mais ou menos uns 300, 400 trabalhos. 2 trabalhos, que são essa auditoria do BPC e a auditoria do ProUni. A auditoria do BPC, a estimativa que a gente fez lá, eu vou mostrar, se der tempo que eu vou mostrar o trabalho mais ou menos como é que é. A gente, a partir de uma experiência internacional de auditorias em benefícios sociais, a gente mostrou como que a focalização do BPC poderia ser melhorada. E ao longo de 5 anos, você poderia obter uma economia de 2,6 bilhões de reais. Um outro trabalho que a gente fez, que foi do ProUni FIES, que eu comentei há pouco, ele também foi um trabalho voltado para essa coisa, como melhorar a focalização de programas de intervenções de política pública. Esses dois
Essas duas intervenções, elas têm como característica a seguinte: são intervenções de política pública que buscam focalização. Elas buscam, no caso do PPC, levar renda para as pessoas que não têm renda, e o ProUni-FIES, que são, do PPC, pessoas sob determinadas condições, né, que são idosos ou deficientes, e o ProUni-FIES são bolsas de estudo ou financiamento estudantil para alunos também de baixa renda. Tá? E a gente mostrou que, com melhorias nos sistemas de controle e monitoramento de entrada nesses programas e com melhoria nos processos de fiscalização das instituições que são gestoras desses programas, você conseguiria grandes economias. Por quê? Porque essas duas intervenções movimentam muito dinheiro. Bom, falar um pouquinho, muito rapidamente, de como fazer, tá? Então, a questão é que, primeiro você tem que pensar numa coisa chamada ciclo de auditoria ou ciclo de avaliação. O elemento inteiro, que eu não vou falar aqui, mas que é fundamental, vou falar muito rapidamente, que é fundamental ter e que em quase nenhum lugar tem, é um plano estratégico, no sentido que é um plano estratégico com desdobramento operacional. Que é você, se você é o TCU, você é o TCE, você é um plano de auditoria interna, é você saber, vem cá, o que eu vou auditar, o que eu vou avaliar e por quê. Né? É você ter uma noção de quais são os elementos do gasto público, do que é mais importante, de onde estão as fragilidades. Eu vou mostrar um pequeno exemplo do que a gente fez para mapear isso e como a gente fez nessa intervenção de assistência social. Bom, aí de onde você tem esse plano, você sai com uma lista que é a seleção dos trabalhos que você vai fazer ao longo de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Bom, uma vez que isso está feito, você tem que planejar, né, que seria como você montar a sua metodologia de pesquisa ou montar a sua auditoria operacional. O que você vai ver é delimitar o escopo, botar quais são as metodologias que você vai empregar, né, quanto tempo você vai levar para fazer esse trabalho, e você faz então um relatório de planejamento. Depois que isso está pronto, você vai fazer então a sua pesquisa de fato, né, o seu trabalho de avaliação, que pode envolver aí pesquisa de campo, visitas a instituições, entrevistas, e aí as técnicas são N. Bom, o que você faz do relatório? Uma outra coisa que a gente faz, que é uma prática, eu acho que é fundamental, quando você... Eu acho que isso devia ser adotado em tudo que é tipo de auditoria, mas especialmente em auditoria de desempenho, é antes da gente mandar o relatório para o ministro, ou para os ministros do TCU, ou digamos que fosse para o seu chefe, né, para o seu chefe superior do controle interno, etc. Então, você manda para o gestor, o cara que foi avaliado, o cara que foi auditado, para ele fazer comentários sobre aquilo que você está escrevendo e concluindo, porque afinal de contas pode ter alguma imprecisão no teu estudo, sempre há algo a melhorar antes de você ter uma versão final. Bom, aí depois isso lá no caso do TCU ele é apreciado pelo tribunal, ele vira um acordo, né, vira uma decisão. Uma outra coisa muito importante dentro dessa estratégia é uma estratégia de divulgação. A gente tem uma assessoria de imprensa que então eles trabalham, quando você tem grandes trabalhos, a gente chama os jornais, né, que tratam dos temas, que podem dar projeção. Se é uma coisa que a gente acha que tem um apelo muito grande, por exemplo, como esse foi do ProUni-FIES, como foi do BPC, a gente chama, inclusive, televisão, o pessoal do Jornal Nacional vem. Aí você tem que ter toda uma estratégia de divulgação, de relacionamento com jornalistas, que é muito importante também. E depois, finalmente, o que eu destaco aí nesse ciclo, né, de avaliação são os monitoramentos. Né? É você entender que essa intervenção ela precisa depois ser acompanhada 2, 3 vezes, ou quantas vezes necessário, mas em geral isso são 2 ou 3 vezes, num prazo de 3 a 4, 5 anos, que é o prazo que você tem para conseguir mudanças estruturais em qualquer política pública, em qualquer intervenção, né, que envolva aí, digamos, vários atores. Bom, então eu vou falar aqui, quanto tempo eu tenho aqui, só para eu me medir. Tá. Bom, vou falar muito rápido de uma experiência que a gente teve lá no tribunal, uma experiência recente, que não está totalmente institucionalizada, mas eu acho que eu particularmente, eu acho que, até porque eu trabalhei dentro dele, como a gente é sempre viesado para o que a gente faz, eu acho que foi uma boa ideia que a gente desenvolveu. Que é o seguinte, a gente já teve algumas iniciativas no sentido de como você fazer aquelas ideias que estão no plano estratégico do TCU virarem um plano operacional, quer dizer, um plano de fiscalização. Que é um roteiro de o que a gente vai auditar, quais são os escopos, pelo menos por alto dos trabalhos. Então a gente fez isso
como é que está funcionando dentro do TCU hoje em dia? Tem uma instituição chamada Temas de Maior Significância, que é o seguinte: os ministros, né, se reúnem anualmente e eles, com base nas percepções deles, isso é uma deliberação que tem uma percepção que ela tem um lado político, tem um lado pessoal deles, tem relatórios que chegam das secretarias que trazem sugestões, mas o fato é que eles anualmente delimitam e falam assim: nós vamos a alguns temas que nós vamos dar maior prioridade para que trabalhos sejam feitos. Então, em 2007, eles, por exemplo, chegaram a um acordo que eles queriam fazer assistência, educação, PAC, e tinha mais outros temas lá, mas a nossa equipe ficou por conta da gente trabalhar esses temas assistência e educação. E o que a gente conseguiu negociar com os ministros foi o seguinte: a gente falou: olha, vamos fazer a seguinte coisa, no primeiro ano eles vão ser um tema de relevância, mas nós vamos ter um ano inteiro para a gente estudar esses temas e propor uma intervenção do tribunal para o ano seguinte. Então, no primeiro ano eles foram temas de maior significância, no sentido de que eles foram eleitos como temas para você estudar, fazer levantamentos e criar uma estratégia de atuação, e no ano seguinte, então, botar as auditorias em campo. Então, foi o que a gente fez. E o que a gente procurou trazer para balizar essa estratégia operacional aí que iria guiar? A primeira coisa então, o que está por trás disso aí? Primeiro, a gente tem uma estratégia de fiscalização por tema. Né? Você tem um órgão como o TCU, uma coisa é a tua estratégia de fiscalização, ela é voltada para obras públicas, para a área de infraestrutura rodoviária, para a área de reforma agrária, para a área de educação, para a área de saúde. Quer dizer, a gente lida com um universo muito grande, né, de informações e de temas. Então é preciso você desenvolver estratégias que elas são para áreas afins. Então é até possível que a tua estratégia de fiscalização de educação ela tenha alguma sinergia, alguma colaboração, como por exemplo a tua estratégia de formação profissional voltada para trabalhadores. Então o pessoal que fiscaliza FAT, emprego dessas verbas aí, tem uma sinergia com a educação, mas pouco provavelmente o pessoal da área de comércio internacional vai ter uma sinergia com o pessoal de saúde, né? Mas vamos em frente. Então, o que a gente procurou primeiro trazer? Um diagnóstico de qual é a situação. E aí a gente, para fazer esse diagnóstico, a gente foi buscar estudos da academia, estudos de diagnóstico, por exemplo, do próprio Ministério da Educação, do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, né? O que tem aí também de órgãos internacionais, por exemplo, tinha um estudo muito bom do Banco Mundial sobre a questão de pobreza no Brasil, etc. Bom, isso é uma parte de você delimitar o conhecimento que está disponível. Uma outra parte que tem desse trabalho é como você sai do geral para o específico. Né? Então, o que a gente foi fazendo? A partir desse diagnóstico completo, a gente começou a fazer, então, primeiro, um trabalho de mapeamento do ponto de vista orçamentário. Como é que é a evolução das despesas para cada uma dessas áreas? E a gente foi fazendo, então, um mapeamento primeiro pela função de governo, depois abrindo pelos órgãos que trabalham que trabalham executando, né, recursos dessa função de governo, depois dentro dos programas que usam, né, com a visão de programas que usam recursos dessa função de governo, depois tentando fazer uma associação entre os problemas que estavam lá no diagnóstico e os programas de governo que estão existentes, porque tem situações também que você tem um problema que está diagnosticado pelo próprio Ministério, ou pela academia, pelas universidades, mas você não vê programas voltados para aquilo lá. Então você já tem uma questão de dissociação aí, né? Bom, mas aí depois a gente começou dada a questão orçamentária e dada muitas vezes como abrir os subtemas, a própria literatura fala. Então, por exemplo, quando você vai começar a fazer um trabalho sobre educação, você descobre que educação básica e ensino superior são dois mundos diferentes. Assim como o ensino médio tem as suas especificidades, assim como a alfabetização de jovens e adultos tem suas especificidades, e aí por diante. Então, depois eu vou citar o exemplinho que a gente fez para assistência social aqui. Mas então a ideia era a gente conseguir criar para cada função de governo, dentro desses subtemas que a gente, digamos, você conseguiu destrinchar, então, saúde e educação, a gente fez 6 subtemas, que é desde educação no ensino básico até ensino superior. Aí, dentro desses subtemas, a gente fez uma análise orçamentária para entender como é que estava o recurso federal
por exemplo, no ensino superior. E a gente fez uma análise da materialidade, que é esse de quanto de dinheiro que o governo está colocando naquele subtema. Segundo, de relevância, de quais são aqueles tópicos que a literatura especializada sobre o tema trata, que são eleitos como os mais importantes, e a gente procurou associar quais os programas de governo que estão associados com esses temas e o que eles fazem. E fazer uma análise de risco no seguinte sentido. A gente foi procurar entender, vem cá, o que tem já de trabalho da CGU, como é que é o controle interno daquele órgão, o que o TCU já fez sobre esse tema, e tentando identificar vácuos, lugares onde que você tinha pouca intervenção, ou que as pessoas não tratam. E aí a coisa foi consolidada num grande relatório em que a gente trouxe eu vou pular esse aqui do planejamento, porque... Deixa eu falar rapidinho, na verdade esse slide acabou ficando fora do lugar. Só falar rapidinho do planejamento, que era para ser depois daquele do ciclo, tá? Então, desculpem aí, acabei botando fora. Uma vez que você fechou esse diagnóstico grande do que você vai fazer, você tem que replicar um estudo de certa maneira análogo a esse grandão para aquele tema que você escolheu. Então, digamos que a gente escolheu aqui fazer um trabalho do ProUni FIES, que é a bolsa de estudo para aluno pobre. Aí dentro disso a gente tem que ver, existe um diagnóstico inicial dessa questão de bolsa de estudo de ensino superior para os alunos pobres? Por que isso é necessário? O que se fala? Qual o contexto dessa história? Quanto que esse programa gasta? Né? Você definir os critérios, o que é que eu vou ver? A gente está interessado aqui na questão da focalização, a gente está interessado na qualidade dos cursos que são oferecidos, o que a gente quer ver? A gente vai focar nos controles internos, né? Aí depois tem que fazer um projeto de auditoria. Se você tiver alguma intervenção de campo, é bom que você faça algum teste piloto antes, mas não necessariamente. O que a gente chama de painel de referência, você procura discutir o seu modelo de auditoria com pessoas que são da área, que são ou professores de universidade, ou pesquisadores. Quer dizer, mais ou menos o mesmo que se faz com metodologia científica. Quando você tem um aluno de mestrado, doutorado, é legal que ele discuta o trabalho dele com outras pessoas além do orientador dele, né? E aí, então, a gente faz a revisão do projeto até chegar num relatório de planejamento. Mas, desculpem que ficou fora do contexto. Só para falar de planejamento aqui, a quantidade de metodologia que a gente usa, e aqui essas metodologias aí são mais aquelas voltadas para a parte de administração pública, tá? Então, desde mapeamento de processo, mapa de produtos e impactos, análise SWOT, que é análise de forças e fraquezas, né? Análise de stakeholder, que é análise de quais são os interessados ou que participam de uma determinada instância de qualquer programa e intervenção social, e outros, tá? Mas deixa eu voltar para o assunto que a gente... Bom, na verdade, quem ficou fora foi aquele do TMS. Eu estava falando de planejamento, a execução, aquele lá dos grandes de como começar, ficou fora de contexto. Mas dentro da execução da auditoria, muito importante, gente, só voltando aqui, o que eu fiz lá, né? Eu falei daquela história de como é que é o ciclo, né? Na verdade, o slide aquele que como é que a gente fez e traçou a estratégia que ele poderia botar aqui na frente. Mas então eu falei de como é que você faz o planejamento e depois como é que você faz o que você vê na execução da auditoria. Então, o importante numa auditoria de desempenho é você retratar o seguinte: primeiro, o que está ocorrendo? O que você foi lá e verificou? Segundo, você deixar muito claro no seu trabalho o teu critério de avaliação, que é o seguinte: o que deveria estar ocorrendo? Então, aquele programa tem uma meta, tem um objetivo, tem um padrão, tem algo a ser perseguido. Você consegue avaliar o que você mediu com o que deveria ser? Se esse programa não tem isso, você consegue avaliar isso a partir de algum programa análogo, a partir de alguma outra experiência? Você consegue mostrar, por exemplo, então, o que devia estar ocorrendo? Nesse caso, você pode falar assim: olha, a gente está comprando vacina muito cara. Não existia uma meta para você dizer quanto que era comprar vacina barata. Não existia um preço de referência nem nada. Mas você vai no mercado e vai pesquisar: olha, a Argentina está comprando essa mesma vacina tanto. Ou Sergipe, você está comparando o Rio Grande do Sul com outros estados, Sergipe compra essa vacina a tantos reais. E a gente comprou a tantos, né? Então, comparações. Causa.
Não necessariamente todas as avaliações de gasto público precisam ir atrás das causas, gente. Isso é uma coisa mais difícil. É muito bom que você consiga ir, mas às vezes você não consegue explicar. Porque, especialmente quando você consegue, começa a ficar mais complexo. Quando você está falando de economicidade ou de eficiência, com um escopo restrito, você falar na causa por que eu compro tal coisa cara, é mais ou menos tranquilo de você deixar uma explicação. Agora, se você falar assim, por que os níveis de analfabetismo no município tal não estão melhorando, já é mais complicado você responder isso. Então, e é isso aqui é o seguinte, vejam que essa história de você analisar causa e efeito, isso estava lá no seu planejamento de auditoria. Então, por isso que muito importante quando você pensa em fazer uma auditoria de desempenho, é você se planejar antes. E, de novo, a grande armadilha quando você está vendo desempenho é você querer explicar como é que o mundo inteiro funciona. E isso a gente não consegue. Tá? Bom, aí a questão de efeito. Dado que eu estou verificando determinada condição, o que isso implica na minha, para o funcionamento, por exemplo, do sistema de saúde, ou para a ocorrência de uma determinada doença, o que esses problemas que eu estou identificando aqui estão ocasionando ou estão gerando. Né? Bom, e aí finalmente uma proposta de ação. Você tentar trazer algum elemento que vai corrigir a condição verificada. Bom, então no final da história, fazer um bom trabalho de avaliação ou de análise de desempenho, de auditoria de desempenho, é você construir isso aqui de uma forma muito sólida. É você conseguir claramente demonstrar o que está acontecendo, né? Qual é a condição, é você fazer um diagnóstico claro do que está acontecendo, é você trazer os achados em termos de comparação em relação a critérios muito claros também que você trouxe para avaliação e para julgamento, e você conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, se você conseguir fazer essa parte central aqui, você já tem um bom ponto. Se você, além dessa parte central de ficar muito bem documentada, você conseguir estabelecer relações de causa e efeito com esse fenômeno que você está diagnosticando aqui, aí você realmente tem todos os elementos para ter um grande sucesso. Bom, eu dei uma corridinha nesse pedaço porque eu queria chegar na parte prática, eu sei que a gente já deve estar no finalzinho. Tá bom. Eu vou correr um pouquinho, mas é porque eu acho que assim, senão eu fico só falando, não mostro como é que esse troço é na verdade. Então vamos lá. Primeira coisa, aquela definição. A gente foi lá ver o que a gente faz na assistência social. Então, o que a assistência social combate? Então aqui a parte do diagnóstico, aquela coisa da condição. O que eu verifico? Então, quais são os principais problemas que as políticas de assistência social combatem no Brasil? Pobreza, desigualdade, insegurança alimentar, rompimento de vínculos familiares e violência doméstica. Tá? Aí, quais são as principais políticas que você tem para mitigar essas vulnerabilidades? Mecanismos de transferência de renda, entrega de alimentos processados ou in natura, e a parte de trabalhos especializados em assistentes sociais, psicólogos, com famílias desestruturadas, etc., que é a parte que a gente chama de assistência social stricto sensu, né? Que é aquela coisa mais lá na ponta do assistente social, né? Trabalhando. Vamos entender então como é que a função assistência social se comportou nos últimos 7, 8 anos aqui. Então, no ano 2000, aqui em azul, a gente tem o gasto total com assistência social, o gasto federal total. Então, a União ela gastava mais ou menos 5 bilhões de reais por ano. Em 2007, ela gastou 25 bilhões de reais. Tá? Então, tem uma coisa muito importante acontecendo aí, que explica esse gasto ter aumentado 5 vezes em 7 anos. E o que é essa coisa muito importante? São 2 gastos. Esse em vermelho aqui, que é o BPC, são os benefícios de prestação continuada, que são transferências de renda, transferências que a Constituição estabeleceu isso e a Lei da Assistência Social regulamentou isso em 92, se não me engano, e isso saiu de algo em torno de 3, 4 bilhões por ano para quase 15 bilhões no ano passado, aqui a gente tem 2008. E outra coisa muito importante, o Bolsa Família. Aí dentro daquela história da gente entender os... Deixa eu avançar aqui mais um. Então a gente, lá naquele trabalho que a gente fez, então agrupou uma dezena de programas ou de ações em 4 grandes linhas
que são essas, né? Primeiro, as transferências de renda condicionadas, as pensões não contributivas, que é o BPC, né? As ações de segurança alimentar e assistência social estricto sensu. Né? Isso a gente fez a partir do que a gente leu na literatura especializada, né? Das diferenças de escopo que tem entre as diferentes intervenções. E aí o que a gente pode ver é o seguinte: se a gente pegar esses dois aqui, ó, que é BPC, aí BPC já incluído que tinha renda mensal vitalícia, todo esse conjunto de pensões não contributivas, com o Bolsa Família, isso dá mais de 90% do gasto com assistência social. E aí a gente foi dar uma olhada do gasto, de novo, gasto federal, tá? Isso não é a mesma coisa quando você vai olhar o gasto municipal e o gasto estadual. Aí são figuras totalmente diferentes, porque os papéis são outros, né? Mas o que chama atenção, quando a gente volta aqui e olha, tudo bem, o BPC gasta muito mais que o Bolsa Família, e aí o que a gente vê é o seguinte: toda semana, qualquer jornal do país tem algum artiguinho sobre o Bolsa Família, né? Existe um debate muito grande dessa história, né, de dar dinheiro, primeiro da questão porque é o programa de governo de um governo, né? Tem essa questão da discussão política, tem essa visão de que é dar dinheiro para vagabundo, para não trabalhar, etc. e tal. E o BPC, quem ouve o BPC por aí? Né? Quase ninguém. E o BPC gasta mais que o Bolsa Família. A gente foi ver no TCU, o TCU já tinha feito 2 ou 3 auditorias do Bolsa Família e nunca tinha feito nada sobre o BPC. Aí a gente falou, poxa, a gente tem um bom ponto aqui, vamos fazer um trabalho no BPC. Quando eu vim aqui no ano passado, eu estava contando que a gente estava fazendo esse trabalho e agora esse trabalho está pronto. Tá? Então aqui os critérios que a gente, na verdade, a gente montou então uma estratégia de auditoria em que a gente botou esse critério, primeiro materialidade, segundo a questão de possibilidade de ocorrência de fraudes e terceiro a questão de possibilidade de eficiência das políticas públicas. Aí a gente montou uma estratégiazinha. Além do BPC, a gente propôs outras auditorias, por exemplo, foi feita uma auditoria na questão dos mecanismos de transferência de fundo a fundo de recursos para a área de assistência social. Então, teve outros trabalhos feitos aqui, não vai dar tempo nem de eu falar do BPC, quanto mais dos outros. Né? Mas, cara, eu tô com uma versão aqui que não é essa. Eu acho que vamos ter que pegar uma... Tem outra aqui no pendrive, tem outra aí. Leonardo, tem a versão final? Eu tenho aqui. Mas deixa eu ver se tem um outro novo RS. Deixa eu só falar o que a gente, desse do BPC, enquanto ele tenta achar ali, dá uma de mágica aí, Leonardo, se vira. O que a gente fez nesse trabalho do BPC? Primeiro de tudo, a gente estudou, a gente teve sorte porque achou um trabalho do TCU do Reino Unido, né, que chama NAO, National Audit Office, em que eles fizeram um benchmark, eles compararam como é que diferentes países faziam uma análise de fraudes e erros em benefícios sociais. E eles mostraram que a estratégia do Reino Unido estava na ponta. E eles mostraram como é que era a estratégia deles. E o que a gente fez? Em vez de inventar a roda, a gente falou, vamos dar uma olhada, ver como é que é a estratégia que funciona aqui no Brasil e como é que é a estratégia que eles propõem lá. Será que a gente teria coisa a ganhar? Então, o que a gente... eu acho que esse não é... Vai no último slide. Aí, esse aí. Vamos lá. Então, lá. Ufa, hein? Bom, aí, pode baixar isso. Pode pro próximo. Beleza? Ah, tá. Então tá comigo agora. Bom, esse gráfico aqui já tem os dados 2008. Bem quando eu li aquele gráfico parecia a outra textura. Então, deixa eu só dizer rapidamente. O que esses caras propõem lá nessa estratégia? Primeiro de tudo, o seguinte. Você tem que ter uma estratégia de marcação de benefícios que tem mais risco. Você tem que... A tua estratégia de acompanhamento dos benefícios, ela tem que estar... Você não pode ser voltado para, tipo, agulha no palheiro. Você tem que ter uma estratégia que te leve a fazer um trabalho de campo. Porque para você revisar um benefício desse, para você parar de dar uma Bolsa Família, para você parar de dar um BPC para um beneficiário, não basta apenas alguns indícios. Você tem que depois fazer um trabalho de campo. Porque existem 2 tipos de erro nessa coisa de políticas públicas voltadas para a focalização. Um é o erro de inclusão. É você estar dando benefício para o cara que não merece. Isso significa o quê? Significa uma baixa eficiência no uso do recurso público. Porque aquele dinheiro era para estar sendo empregado no camarada que precisava. Então você está desperdiçando dinheiro, recurso público.
Mas existe um outro erro que você pode fazer na sua avaliação, que é o seguinte, é o erro de exclusão, que é as pessoas que precisam do Bolsa Família, que precisam do BPC e que não estão recebendo esse benefício. E esse é um benefício do ponto de vista do Estado, do direito do cidadão, que ele é tão mais grave do que o da ineficiência do desperdício de recursos públicos. Você está deixando uma pessoa desassistida em última instância, né? Bom, então o nosso trabalho teve essas duas vertentes. E a primeira parte que a gente fez foi primeiro, então dentro do BPC, mostrar como é que está a focalização do BPC. E a gente fez isso aqui usando técnicas aí a gente usou censo, usou PNAD, usou técnicas de econometria. Essa foi uma parte bem sofisticada do trabalho para a gente chegar e conseguir qualificar o erro. Aqui a gente está mostrando o erro de inclusão. Então é o seguinte, na lei, o público-alvo do BPC são aquelas pessoas que recebem até 1/4 do salário mínimo per capita, né? Se a sua família recebe mais de 1/4 do salário mínimo per capita, você está fora do BPC. Só que uma coisa é quando você tira um camarada aqui, tem a família dele que é 1/4,01 de salário mínimo per capita. Então aqui, ó, o que a gente foi plotando? A gente plotou percentual de beneficiários e renda. Né? Então a gente foi vendo os salários mínimos. Então esses caras que estão aqui recebem até 1/4 salário mínimo. Então, a princípio, qual poderia ser a manchete do BPC? 67% do BPC está fora, né, do critério de elegibilidade. Se a gente divulgasse isso no TCU, no relatório nisso, nossa, a gente estava fazendo a maior injustiça que existe no mundo. Porque, primeiro, quando você faz um trabalho desse, você sabe que você está fazendo uma estimativa da focalização da política pública. A gente pegou dados de PNAD, dados de censo e fez um tratamento, fez imputações, fez um exercício todo de econometria. A gente não mediu todos os beneficiários, foi lá, entrevistou e mediu a renda deles. Foi diferente. Mas o que acontece em última instância que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse nosso trabalho, isso aqui foi uma parte inicial, e o que a gente quis mostrar assim, ó, 10% dos beneficiários, eles estão aqui nessa faixa. Na verdade, 36% dos beneficiários estão nessa faixa de renda da sociedade, que são os 10% mais pobres. Isso aqui é a focalização perfeita. Tá? E o que a gente foi mostrando é o seguinte, então aqui está 1/4 salário mínimo, aqui está meio salário mínimo, aqui está 1 salário mínimo per capita. Então a gente foi mostrar o seguinte, aqui é percentual de beneficiários estimados, a partir de imputações que a gente fez de censo e PNAD. E o que a gente mostra é o seguinte, quase 40%, 1/3 dos beneficiários estão em rendas que a gente estimou, famílias com renda acima de meio salário mínimo. Então, e aqui 10% dos beneficiários estão em famílias que a gente estimou como em renda per capita mensal superior a 1 salário mínimo. Então a gente chamou isso aqui de erro de inclusão leve, erro de inclusão média e erro de inclusão grave. E o que a gente mostrou no nosso trabalho é que esse esquema de benefício de risco que você marcar, a gente criou uma estratégia para pegar esses caras aqui, ó, esses 10%. E o que acontece é o seguinte, o BPC, eu vou gastar só 5 minutinhos para fechar aqui, tá? O BPC tem como principal elemento de avaliação a renda. Ele vai lá e pergunta para o camarada, só que o problema é que a renda é autodeclaratória. Né? Lógico, existem entrevistas dos assistentes sociais, tem uma série de outras coisas que são feitas. Mas o que a gente... eu vou ter que dar uma avançadinha aqui, porque senão eu vou passar a tarde inteira conversando aqui com vocês. O que a gente foi, nessa parte toda do trabalho, investigar? Foi isso aqui. O sistema de controle do BPC é efetivo para detectar e resolver as questões relacionadas com fraude e erro? E isso a gente mostrou por que não é. Né? Como é que a gente foi? Então, o que a gente fez essa investigação primeira toda com esses dados, aí usando bases socioeconômicas que já estão disponíveis? A gente foi explorar a questão da renda. Né? Explorar como é que você... Uma vez que esse dado renda, ele é um dado que ele é autodeclaratório, que ele tem um monte de problema, o que você pode usar como... Quais variáveis que a gente chama variável proxy, por exemplo? E a gente usou uma ideia de um cara que é muito renomado, tanto que a Marta falou dele aqui de manhã, que é o Paes de Basque. Na verdade, não é uma ideia dele, que ele trouxe uma ideia de como se ser feito lá fora, proposto no Bolsa Família, que é o seguinte, é você usar algumas variáveis de riqueza como dados de corte. Então, por exemplo, um camarada que tem um carro, é provável que ele esteja tendo aquela faixa de 1/4 salário mínimo per capita, R$100 por mês por pessoa, e o camarada tem um carro,
é pouco provável. Então, aí a gente começou a trazer elementos para você fazer marcações de risco. Você falou, ó, esse benefício desse camarada, dessa família que tem um carro, ele é suspeito. Vá lá e faça um trabalho em cima deles. Então, esse cara vai ser olhado de um jeito diferente do outro cara que não tem nenhum elemento de marcação de risco, né? Segundo, a questão de condição de incapacidade, né, que o PPC é para idosos e para pessoas que são incapacitadas para o trabalho. Terceiro, a gente foi ver a possibilidade de uso de dados que dizem respeito à impossibilidade de você acumular esse benefício PPC com outros benefícios sociais, né? E quarto, a questão de usar a base de dados sobre se a pessoa está viva ou não. Então, vou mostrar para vocês algumas coisas, alguns exercícios que a gente fez aqui. Então, a primeira coisa que a gente foi ver é o seguinte, dentro da lei lá, que regulamenta como é que o BPC tem que funcionar, tem um esquema de revisão. Quantos benefícios, né, você tem que revisar e tal, e o que a gente mostrou lá é o seguinte, isso está um caos. O MDS não dá conta de revisar os benefícios do jeito que ele tinha que fazer. Então a gente o nosso diagnóstico, o nosso ponto de partida foi o seguinte, até deixa eu diminuir, não é que está um caos, eles estão com dificuldades operacionais, né? Eles precisam melhorar um pouco isso, mas a gente faz dado que precisa melhorar isso, como melhorar? Como fazer para ir adiante? Como fazer de um modo mais racional, gente? Porque uma coisa é como é feito atualmente. O MDS tem uma pauta de revisões que é a seguinte, ele pretensamente vai revisar censitariamente todos os benefícios. Porque a gente sabe que operacionalmente não é viável. Tanto não é viável porque quando a gente começa a olhar o número de benefícios a serem revisados, é uma coisa que é um gráfico que só vai aumentando assim ao longo do tempo. Então, o que a gente falou? Olha, vamos dar uma... Aí a gente fez então, dentro dessas 4 situações, quais eram as limitações de acompanhamento, né, que existiam. Então, aquela história, monte a condição, demonstre claramente o que está acontecendo, né, mapeie os processos, se for preciso, faça um diagnóstico completo daquilo. Eu não vou entrar nos pontos, essa apresentação eu vou deixar aqui, depois vocês podem ver, e depois eu vou também mandar um link para o relatório do BPC, quem tiver curiosidade de ler, tá? Mas o importante é a estratégia que a gente seguiu. Bom, e aí, essa história que a gente concluiu, é inviável você querer revisar universalmente os benefícios. Você tem que ter uma estratégia que te leve a revisar alguns benefícios que têm mais risco. Como? Aí a gente pegou, por exemplo, e começou a cruzar a base de dados. A gente pegou a base de dados do BPC e começou cruzando lá as chaves que a gente tinha de CPF e outras coisas, e a gente cruzou com a base de dados do Renavan. Então o BPC, eles são 2,9 milhões de beneficiários titulares, se eu não me engano. Dentro desses 2,9 milhões, nós achamos 100 mil que tinham um veículo na família. Mas nós achamos, na verdade, 138 mil veículos em posse desses aqui. Então tinha situações que tinha mais de um veículo. Tinha beneficiário do BPC que tinha 30 veículos em nome dele. Pode ser um procurador, pode ser alguma coisa? Pode. Aí, para isso, você faz o seguinte, você marcou aquele benefício de risco. No caso do cara ter 30 veículos, você vai botar um X desse tamanho. Amanhã vai alguém na casa do cara para ver se ele realmente é pobre ou não. Né? Bom, então, isso aqui é o seguinte. Isso a gente usou o quê? Isso aqui é uma proxy. A gente usou uma variável de riqueza para medir renda. Quer dizer, a gente usou o pressuposto que é o seguinte, provavelmente um cara que ganha, uma família que ganha 100 reais por mês, não tem condição de comprar um carro. Né? Ou seja, riqueza, que é esse dado aqui, que é o dado de veículo, é um bom elemento para você averiguar aspectos de renda. Outra base que a gente poderia ter juntado, IPTU, por exemplo. Né? Aí a gente foi ver aquele elemento 2, impossibilidade de acúmulo de benefícios. O cara que recebe PPC, ele não pode ser, por exemplo, uma pessoa do programa de reforma agrária. Isso é certo ou errado? Não sei, mas isso é uma regra operacional, é uma norma. E aí, de novo, a gente não está interessado só em verificar se, dentro daquelas dimensões do auditor. É uma regra, é uma lei, ela foi feita para ser cumprida. E se ela estiver errada, o que o auditor de desempenho tem que falar? Essa lei aqui está atrapalhando. Inclusive, nesse trabalho, a gente fez uma análise e a gente demonstrou que o conceito de família que é usado no BPC para identificar as pessoas, ele não se presta. Porque o conceito de família que tem no BPC é um conceito previdenciário. Ele funciona bem para questões de previdência. Isso não é previdência, isso é uma intervenção de assistência social. Então, aí o conceito que você tem que usar é um conceito econômico mesmo. Então, uma outra coisa que eu também não vou falar aqui que não dá tempo. Né? Então,
só para mostrar o que era que estava por trás do nosso trabalho de avaliação. A gente foi lá, a gente foi ver o seguinte, bom, ponto número 1, a gente tem aqui um programa que é voltado para ser focalizado. Ele tem uma boa focalização? Aí a gente fez exercício e mostrou. Ele tem uma boa focalização. O BPC, se você comparar com outras experiências internacionais, com outros programas até, ele é bem focalizado, mas dá para melhorar. Uma vez que dá para melhorar, como é que você faz para melhorar? Aí a gente falou, por exemplo, com essa história de marcação de benefícios de risco. E aí outras coisas, né? A gente foi ver a RAIS, que é uma pesquisa sobre emprego, e a gente foi então ver pessoas que estavam na RAIS como tendo emprego, tendo renda e que estavam no BPC como beneficiário. E aí, por diante, eu não vou me alongar aqui, gente, porque meu tempo já esgotou e eu tenho que também, né, acabar. Mas então, só para finalizar, o que sai desse trabalho? Primeiro sai um diagnóstico que ele é extremamente útil para o IDS. Né? Se a gente for ver, também tem coisa de mais ou menos um mês, o Patrício Ananias foi na imprensa falar. E isso aqui, o que serve BPC, tem várias coisas que a gente também aproveitou para sugerir coisas para o Bolsa Família. Tá? Então, está em curso o procedimento de melhoramento de análise crítica das bases, né, que formam o cadastro único. Então, esse trabalho tem digamos assim, um uso do MDS que ele transcende a questão simples e única do BPC. Ele tem primeiro um diagnóstico que a gente considera que é bastante útil para o MDS. Segundo, ele traz em si a defesa de uma estratégia de controle. Então, isso aqui que você está fazendo, que a gente propõe para o BPC, ele pode ser feito, foi mais ou menos a mesma estratégia que a gente seguiu para o ProUni, mais ou menos uma estratégia parecida que a gente fez numa outra análise, que a gente fez, por exemplo, do auxílio-doença, que é um gasto do auxílio-doença, ele aumentou mais de 5 vezes nos últimos 5 anos, e hoje em dia ele consome 17 bilhões de reais por ano. Tá? Então, assim, são estratégias de controle que a gente desenvolveu para verificar focalização em programas de políticas públicas. Quais são esses passos que a gente sugeriu, então, no MDS? E, finalmente, a gente propôs, então, melhorias. Né? A gente salientou boas práticas, mas o que é que você quer, no final das contas, com uma auditoria de desempenho? Você quer chegar em elementos que permitem que melhore o serviço público, que melhore a entrega de bens e serviços para a sociedade. Né? Então, o primeiro passo que a gente sugeriu, a montagem de um sistema de marcação de benefícios de risco. O que você precisa para fazer isso? Você precisa investir em bases de dados, em soluções de TI e em pessoal capacitado para fazer essas análises. Isso é fácil? Não. É barato? Não. Mas a relação custo-benefício é positiva? Altamente positiva. Para cada real que você botar nesse negócio, você vai economizar, sei lá, 100, 200, 300 reais. Certamente. Bom, segundo passo. Uma vez que montou essa estrutura aqui, você tem que, a partir desse cadastro de benefícios de risco, montar um esquema de entrevistas, né, realizadas por assistentes sociais, por esquemas que envolvam uma descentralização, que você consiga envolver estados e municípios para fazer isso. O governo federal não tem condições, o MDS não tem condições de fazer isso. Né? E ele tem que, então, buscar fazer essas entrevistas nessas amostras de benefícios de risco. E uma outra coisa, um cuidado legal, que tem um outro problema hoje em dia. Até situações que a gente verificou, que os assistentes sociais chegaram lá e falaram, esse camarada não podia estar recebendo esse troço, tem um problema porque a validade legal desse parecer, entre aspas, do assistente social. Né? Então isso é outra coisa que também a gente mostrou. Tem que existir um tipo de regulamentação, algum tipo de intervenção, nesse sentido aqui, de você conseguir, né, se preocupar com a validade jurídica do que o assistente social está falando. Bom, eu espero que com isso a gente tenha conseguido dar uma perspectiva um pouco mais concreta, porque a gente fica aqui conceituando demais e não consegue chegar, né, na prática. Mas que é difícil também, numa hora, sair do conceito para o resultado. Obrigado, Edson. De imediato eu queria agradecer, né, ao Luciano mais uma vez pela brilhante apresentação, passar a palavra para o Paulo Panassol, 10 minutos para seus comentários e depois a gente terá um espaço de 15 minutos para perguntas. Quero apenas pontuar algumas questões muito bem colocadas pelo Luciano, que apareceu o termo nos slides de ANOP, ou Auditoria Operacional, ou Auditoria de Avaliação de Desempenho. O porquê dessa terminologia, em que pese
tradução mais próxima seja realmente a auditoria de desempenho. Porque está na nossa Carta Federal, no artigo 70, incumbência do controle externo, a auditoria operacional. É por isso, então, que vocês tanto podem procurar lá como auditoria de desempenho, ou auditoria operacional, ou auditoria de natureza operacional. Bom, em que pese esse mandamento constitucional esteja previsto desde 1988, ao par de outras formas de fiscalização, como a contábil, patrimonial, etc., a auditoria operacional ela não é ou não vinha sendo realizada por todos os tribunais de contas. Então, por que os tribunais de contas estão fazendo ou vêm começando a fazer auditorias operacionais? Bom, por conta, como eu falei, do mandamento constitucional. Em 2005, dos 33 tribunais de contas, fora o TCU, apenas 14 faziam auditorias operacionais. Então, ou seja, outros 19 nunca tinham feito auditoria operacional. O Banco Mundial, ele tem um programa de modernização do controle externo no país e ele elencou a auditoria operacional como uma das atividades fundamentais para a modernização do sistema de controle externo. Pois bem, 75% dos tribunais de contas, está lá no contrato de empréstimo, eles têm que estar realizando a auditoria operacional até o final do ano que vem, até o final de 2010. Por conta disso foi montada capacitação, foi realizada auditoria e hoje nós temos mais de 30 tribunais de contas, dos 34, fazendo auditoria operacional. Um segundo aspecto, que tu falaste do dilema entre a auditoria de conformidade e a auditoria de desempenho ou auditoria operacional. Na verdade, eu concordo com ele, na verdade, as duas abordagens são complementares, nós temos que ter isso em mente. Tanto é que o órgão central de auditoria do Canadá trata as duas abordagens como auditoria integrada. Mas um terceiro aspecto que eu quero comentar é o porquê, qual é o objetivo do nosso trabalho ao realizar auditoria de desempenho, ao realizar auditoria operacional. Constatadas oportunidades de melhoria, nós iniciamos o trabalho e o nosso principal objetivo é procurar detectar as causas que levaram a determinado problema. E realmente essa é a questão principal, a questão mais difícil para nós, é estabelecer a causa exata que leva ao não cumprimento ou não atingimento de determinado prestação de determinado serviço ou produção de determinado bem. Porque é em cima das causas que nós vamos tecer recomendações. O produto do nosso relatório são recomendações que atacam aquelas causas que foram diagnosticadas. E essas recomendações, elas serão monitoradas lá no ciclo que o Luciano colocou, serão monitoradas num horizonte temporal de 3, 4 ou 5 anos. Mas o que é esse monitoramento? É a verificação ao longo do tempo se o gestor solucionou ou acabou com aqueles problemas que foram detectados. Há algumas medidas de sucesso desse tipo de trabalho. Estudos indicam que 75% dos problemas resolvidos é um grau de sucesso para esse tipo de trabalho. Coincidentemente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul vem atingindo um índice de resolução de problemas dos auditados em torno de 80%. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo de outros tribunais de contas, já vem fazendo esse tipo de trabalho há um bom tempo. E os nossos relatórios estão disponíveis na nossa página na internet, no link direto à direita da página. Os nossos trabalhos, os monitoramentos que já ocorreram, indicam que 80% dos problemas que os gestores apresentaram quando da auditoria já foram solucionados.
E o problema, por fim, o grande problema para a auditoria são questões da dimensão efetividade. É separar as causas que levam a um gestor não atingir determinada produto ou a prestação de determinado bem. Por exemplo, a dimensão da eficácia ela é mais simples de ser mensurada. A dimensão da economicidade também. Mas a efetividade é tentar separar, segregar exatamente as causas que levaram a um determinado programa de vacinação não ter proporcionado a melhora da situação da população, a qual aquela campanha de vacinação tinha sido destinada. Porque nesse aspecto, outros programas públicos podem ter contribuído para melhorar a situação da população. Por exemplo, questões de saneamento, questões educacionais, da mãe, de crianças, levam a um impacto muito grande que podem ter impactado tanto quanto o programa de vacinação que foi colocado em prática. Então, a dificuldade é a avaliação da dimensão da efetividade. E por fim, a exemplo desse trabalho que eu mencionei, que foi realizado pelos Tribunais de Contas em 2008, foi na educação e foi publicizado semana passada. Está ocorrendo esse ano um trabalho por 32 Tribunais de Contas, sendo feito na área da saúde. E o ano que vem a gente está propondo um terceiro trabalho na segurança pública ou meio ambiente. Foram essas as questões que eu gostaria só de pontuar e trazer para dirimir algumas questões, para deixar espaço para possíveis questões. Não sei se o Luciano gostaria de comentar agora. Só lembrar, pessoal, que as meninas estão esperando se tiver alguma pergunta para ser feita. Enquanto nenhuma chega aqui na mesa, eu gostaria de fazer uma indagação aos nossos dois convidados. A gente verifica que desde a primeira palestra pela manhã, o quanto o tema de monitoramento e avaliação ele já está, em termos metodológicos, né, desenvolvido, e no Brasil também se desenvolvendo bastante. E a gente verifica que aqui no Rio Grande do Sul a gente está num esforço, esse é um seminário, uma segunda oportunidade, uma iniciativa importante entre diversas instituições. A gente fez um trabalho de bastante fôlego na Secretaria da Saúde, mas a gente ainda está caminhando nos primeiros passos, né, de uma estruturação. Então eu gostaria só de ouvir um pouco mais, né, as sugestões, né, recomendações no sentido de como fortalecer esse tema, como melhorar esse tema, como estruturar esse tema. É importante se trabalhar em rede. Gostaria de ouvir um pouco isso. Eu acho que assim, primeiro é fundamental pensar em trabalhar em rede, ganhar escala, buscar aliados, especialmente porque no primeiro momento você, naturalmente em auditoria de desempenho, é natural que você não detenha todo o conhecimento necessário para fazer uma determinada investigação. E especialmente quando a tua instituição está começando nisso, é altamente provável que você não vai deter todo o conhecimento. Então, tem que buscar o apoio de especialistas, ou consultores, ou instituições. A gente estava até batendo um papo aqui na hora do almoço sobre isso. Eu acho que uma segunda coisa importante é você formar um núcleo. Você tem que ter um número de pessoas dedicadas para isso. Tem prós e contras nessa história de núcleo, porque institucionalmente tem aquela coisa do aquele time lá, os caras estão... Sempre tem esse movimento organizacional. Mas é muito importante você ter um núcleo de pessoas destinadas a fazer isso, para esses caras estarem vivendo o tempo inteiro e dedicados a esse tipo de intervenção, e que você consiga desenvolver dentro daquele núcleo uma massa crítica, e depois você comece a passar isso, né, para outras instâncias. Né? Eu acho que não tem muito jeito de você, porque senão você acaba pegando as pessoas, o cara fica meio período destinado para aquilo, ele fica liberado um prazo, depois ele volta para outro tipo de atividade, e você, digamos assim, tem riscos para a sustentabilidade. E finalmente, eu acredito muito acho que
estou com treinamento, com capacitação, eu tenho que pensar num programa de desenvolvimento profissional contínuo para essa determinada linha, com cursos, não tem jeito. Se você não... É aquela história, tem que investir. Você consegue colher benefícios, mas no primeiro momento é que nem uma fábrica. Primeiro você tem que construir a fábrica, você tem que formar as pessoas, os profissionais e tal. Então, é um desafio aí, é uma estrada. Eu acho que o legal é que existem instituições que já estão na frente. Então, por exemplo, aqui no Sul, eu acho que o trabalho do Tribunal de Contas do Estado já desenvolve, e o grupo de pessoas que tem lá, já tem uma série de técnicas. E aí, eu acho que tem toda uma rede, hoje em dia, que a gente tem procurado formar. Lá no TCU, acho que o que a gente puder também cooperar inclusive uma das diretrizes do ministro-presidente da atual administração, né? Até tiveram aqui recentemente no Rio Grande do Sul instituindo uma rede de controle, né? Que o objetivo é criar essa sinergia entre diferentes instituições e digamos, favorecer a cooperação. Então, eu acho que assim, é um tipo de intervenção e de iniciativa que certamente vocês vão ter vários parceiros para ajudá-los. Agora tem que persistir, tem que ter um norte. E aquilo, eu acho que uma coisa que eu já vi aqui, que vocês têm um comprometimento da alta administração. Então, eu acho que assim, uma vez que vocês têm politicamente uma decisão de fazer isso, arregaçar as mangas, que a estrada é longa. Mas não vai faltar parceria aí no caminho. Acho que o Paulo queria comentar. Esse exemplo que eu citei para vocês ocorrido no âmbito do PromoEx, que é o Programa de Modernização do Controle Externo, que é fomentado por 120 milhões de dólares pelo Banco Mundial. É o exemplo clássico dessa rede de controle que o Luciano bem referiu. São 8 tribunais de contas que estão mais avante na condução desse processo, que montaram uma capacitação, na verdade 2 já, uma em 2007 e outra agora em 2009, e foram para a parte prática, realizando uma auditoria em 2008, outra agora que está em curso em 2009, e nesse ambiente de controle, dentro do ambiente de controle, a gente tem essa rede de troca de informação. A gente usa os espaços, por exemplo, o EAD, a gente funcionou muito bem, uma capacitação à distância, então de mais de 250 técnicos no país foram treinados simultaneamente. Quer dizer, algo que realmente funciona é o ambiente de troca, é um ambiente de complementaridade entre conhecimento, entre instituições, e que aqui no Estado a gente já tem um exemplo prático, iniciado recentemente, Secretaria da Fazenda, FEE, e uma visita que foi feita no nosso tribunal. Acho que tem muito espaço para isso. A massa crítica, por exemplo, que detém a FEE tem que ser utilizada, né? Temos assim alguns pontos que têm que ser melhorados, que são os pontos de metodologia, principalmente para mensurar a mensuração da efetividade, pesquisa experimental, quase experimental, né? Ou não experimental. Quer dizer, temos muito ainda por fazer, muito ainda a buscar, muito ainda a aprender. Então, a rede é uma possibilidade de troca de conhecimento e de complementaridade. Obrigado. Vou passar as perguntas da plateia. Primeira, para o Luciano. Para o cálculo de renda per capita para fins de ingresso no BPC, considera-se filhos e irmãs menores de 21 anos, cônjuge, pai e mãe. Sendo assim, netos, avós, sobrinhos, genros, noras, etc., não são calculados. Sabe-se que as famílias compostas também por laços de afinidade e não necessariamente consanguíneos são muito comuns na população mais pobre brasileira. Essa problemática foi analisada, considerada na avaliação como, principalmente no que tange aos critérios de inclusão e exclusão. Foi considerada, esse foi o primeiro exercício que a gente fez, na verdade. Aquela pergunta que eu coloquei lá sobre o controle do BPC, era uma segunda ou uma terceira pergunta da auditoria. Tinha uma pergunta inicial que ela dizia falava sobre a focalização do BPC como um todo, foi aquele primeiro gráfico. Depois tinha uma questão que a gente já tinha acesso a estudos sobre o conceito de família. E na verdade esse conceito de família, como eu disse, esse conceito que está descrito aí, ele é um conceito que foi utilizado, porque foi aproveitado um normativo, que é um conceito de família, que é um conceito previdenciário, e a gente cotejou, comparou, a gente já tinha um diagnóstico inicial, que a gente sabia que esse conceito ele distorce.
né? Exatamente por esses motivos que estão colocados na pergunta. E como é que a gente mostrou isso? A gente comparou isso com, por exemplo, o que é o conceito econômico, de fato. Quando o IBGE vai fazer cálculo de renda per capita, como é que ele calcula isso? Então ele pega os dados da PNAD, do censo, que são as pesquisas que trazem características da população brasileira, dos domicílios brasileiros. Então lá eles computam o seguinte: quais são os moradores daquele domicílio? E aí aqueles moradores do domicílio são os caras que você vai usar para o cômputo da renda per capita. Então você vai computar a renda daquelas pessoas que habitam naquele domicílio e o número de pessoas que tem lá. E você vai chegar numa conta, né? Esse é o conceito mais próximo possível do conceito econômico de renda per capita familiar, né? Aí existem sempre argumentos no sentido de que você pode falar: mas o cara não mora na mesma casa, mas ele sustenta a avó, sustenta a mãe. Aí a gente começa a se deparar também com questões operacionais. A gente tem que ter em mente isso. Na verdade, o que a gente fez? Comparou o que está na norma, o que é usado, com o que se faz, não é nem o que o TCU faz, nem o outro, foi com o que o IBGE faz. O IBGE é, digamos assim, a instituição brasileira que trata de pesquisas socioeconômicas e que é, assim, digamos, como que operacionalmente esses caras fazem para determinar renda per capita. Aí a gente usou a metodologia deles. Isso está descrito no relatório, inclusive vai virar um paper do IPEA, né? O IPEA tem chamadas notas técnicas, e esse trabalho, até esqueci de comentar, o trabalho do BPC ele foi feito com o apoio de um consultor do IPEA, o Marcelo Medeiros, que é um dos grandes pesquisadores, né, sabe? Um dos caras que mais vem publicando sobre o BPC, e a gente conseguiu fazer uma parceria com o IPEA, ele ficou o tempo todo da auditoria junto com a nossa equipe. Então é essa história de a gente trazer consultores, mesmo é um consultor de dentro do governo, mas é um consultor de fora do TCU, né? Então, todas essas notas, a gente fez todo um trabalho usando o PNAD, usando o censo, um exercício aí bastante completo, né, com imputações, modelinhos e tal. E isso está virando uma nota técnica do IPEA, então, e também está descrito no relatório de auditoria, né? E essa é a ideia. Eu acho que, complementando a visão do Paulo, acho que um produto importante que as auditorias operacionais trazem são as recomendações. Agora, eu particularmente, isso é minha visão pessoal, acho que tem um outro produto que as auditorias operacionais trazem, que elas vêm antes das recomendações, que é o diagnóstico, né? Eu brinco muito com as equipes, quando eu trabalho coordenando auditorias, eu falo assim: olha, gente, eu acho que o mais importante, a nossa grande obsessão deve ser como a gente ser capaz de fazer um belo diagnóstico dos problemas. Se o gestor vai conseguir resolver o problema, a resolver o problema, são outros 500, mas especialmente os órgãos de análise, de auditoria, etc. e tal, o nosso papel é identificar, bem identificados os problemas, né? Então acho que a gente, nesse trabalho, a gente teve um bom êxito no sentido que a gente, além de identificar, a gente conseguiu fazer boas recomendações. Eu acho que quando você consegue fazer boas recomendações, você realmente conseguiu fechar o seu ciclo, mas se você fez um bom diagnóstico, você já cumpriu, digamos assim, o seu papel, eu acho. Então eu acho que nessa parte, além do relatório, a gente foi um trabalho que está saindo, então, nota técnica de IPEA, teve paper publicado, então a gente produziu trabalhos que são de consumo de gestores, a gente produziu trabalhos que são de consumo de academia, digamos, de órgãos, assim, tipo o Banco Mundial também, que foi um estudo que ele é replicável. Então o Banco Mundial vem fazendo esse tipo de avaliação para Nicarágua, El Salvador, vários países menores que estão com intervenções nessa área de políticas sociais na linha de Bolsa Família. E um dos aspectos primordiais que surge é a questão da focalização. Então acho que a gente, um belo trabalho de avaliação de política pública ou de auditoria de desempenho, ele além disso, ele tem um arcabouço metodológico que ele pode ser aproveitado e replicado em outros lugares. Nós temos 3 perguntas aqui, todas para o Luciano. Eu faço as 3 direto, o Luciano responde. Se tiver mais alguma pergunta, depois, devido ao adiantado da hora, a gente encaminha direto para o palestrante ou debatedor para responder por e-mail. No ano de 2008, o município de Caxias do Sul recebeu visita do Tribunal de Contas da União. 2 dias na política de assistência social. Não recebemos nenhum relatório. Pergunto, como o município pode acessar este relatório de auditoria? Vocês me dão o e-mail, eu mando o link, eu mando o relatório para vocês. Aqui a pergunta do Antônio Carlos Miranda, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Como verificar se determinadas políticas setoriais produzem impactos em outras, leia-se impactos negativos? Existem estudos que apontam que o Bolsa Família contribuiu para o aumento dos casos de divórcio, desestruturando família.
na região metropolitana de Belo Horizonte. Existe alguma articulação para a troca de informações entre as diversas formas de avaliação de programas e seus impactos não desejados? Esse tipo de trabalho tem um determinado apelo, não só científico, mas social e, digamos, político também, né? Eu acho que aquela coisa que a Marta falou hoje de manhã, da história de que boas intervenções dificilmente, boas intervenções você tem um custo político mais alto para tirar de jogada, né? O Bolsa Família é um deles. Hoje em dia, mesmo quem está na oposição, relativiza muito, porque é uma coisa que, pelo menos em muitas situações, tem uma grande aceitação, né? E a despeito de um grande preconceito que existe, que eu vejo assim na mídia e muitas vezes na classe média, na academia, nos especialistas, pessoas que realmente conhecem o Bolsa Família a fundo, é uma experiência fantástica de sucesso. Então, acho que assim, ele é praticamente não vou dizer uma unanimidade, mas ele é um grande consenso. Agora, qual o efeito que o Bolsa Família poderia ter para gerar divórcio? Eu não consigo ver, né? Eu posso explicar. É um estudo que foi feito pela UFMG. E ele diz o seguinte, que ao criar independência financeira, a mulher não mais se submete ao marido. Oh, que bom, né? Libertação para mulheres. Isso gera um impacto negativo na assistência social, porque os filhos desses casamentos desfeitos não criam problema. Mas aí, o que seria pior? O casal infeliz com as crianças em casa ou eles separados numa boa e... A minha pergunta foi a seguinte, existe uma situação, por exemplo, você faz um impacto dessa política, que impacta no outro, existe essa... Não, eu entendi a tua pergunta, eu acho assim, o que mais existe no mundo hoje, quanto mais complexo, são essas inter-relações, né? Aquela história lá, o voo da borboleta na China causa uma tempestade lá em Ijuí. Mas, então, e por isso que você fazer avaliação de política pública é cada vez mais complicado, porque você tem que controlar os seus modelos, né, digamos, com uma série de variáveis. O que é importante você ter em mente? Você identificar quais são as principais variáveis que afetam o seu desempenho e possivelmente quais são as principais externalidades que o seu instrumento de política pública vai gerar. Então, é possível que você esteja preocupado com essa questão de divórcio. É possível que existam outras alternativas. É que nem, por exemplo, o desenvolvimento industrial. Indústria polui. E aí, o que a gente quer, né? Então, é aquela história. Mas, respondendo assim sucintamente, eu acho que o que não falta hoje em dia são metodologias. A gente tem uma massa de dados cada dia mais disponível, mais complexa. O difícil é o seguinte, é você ter capacidade de processamento e digamos assim, visão para fazer um modelo extremamente complexo. E outra, modelos muito complexos acabam que não explicam nada, né? Porque o melhor modelo do mundo é ele mesmo, né? Então, só que ele não se explica. Última pergunta do Vinícius, aqui da CEPLAG do Rio Grande do Sul. Os problemas encontrados pelo TCU no Executivo não deveriam ser identificados pelo Executivo? A ineficiência do controle do tribunal, o arquivamento de processos sem retorno aos cofres públicos, está levando o mesmo a outras atribuições, soluções? Primeiro, eu tenho uma visão assim do tribunal, não só do TCU, mas dos tribunais. A gente tem que desenvolver uma visão de Estado, né? Eu acho que não importa se está no Executivo, se está no Legislativo, no Judiciário. Eu, particularmente, eu me sinto como um servidor público do Brasil. Né? E já estive no Executivo, já estou no TCU, e particularmente, acho que quando a gente faz as auditorias, a gente não tem, procura evitar essa dicotomia de Executivo versus Legislativo versus Judiciário. Eu acho que não se trata disso, se trata de você ter um Estado que ele tem diferentes instâncias, está dividido em diferentes poderes, esses poderes têm papéis, atribuições e poderes diferentes que se complementam e que devem funcionar de uma forma harmoniosa e com o objetivo do quê? De trazer os melhores resultados para a sociedade, que é quem paga a gente, né? Então, acho que idealmente o Executivo deveria ser capaz de diagnosticar os problemas e resolver os problemas sozinho, mas para isso que foram criados mais de um poder, né? Então, eu vejo que o pessoal dentro do NDES, minha visão particular, todas as pessoas que estão trabalhando na NDES têm os mesmos
intuitos positivos de resolver os problemas, de trazer as melhores coisas para a população brasileira. Eles têm as suas limitações, assim como nós temos as nossas. E eu acho que o que a gente fez foi nada mais do que a nossa obrigação. A gente recebe um salário, foi lá, fez um trabalho e está cooperando. Com relação ao que move o TCU a fazer as auditorias operacionais, eu não diria que seria essa ineficiência no sentido de fazer multas. Primeiro porque eu particularmente estou falando como servidor, como indivíduo aqui, eu acho que a parte de penas, de multas, de sanções, de etc. e tal, dos tribunais de contas, ela não deveria ser a principal parte, mas acho que é uma parte que não deve ser negligenciada. É algo que está aí, sanção é algo que, se não fosse preciso, a gente não tinha cadeia. Né? Então acho que precisa ter. O que a gente precisa é melhorar o nosso sistema de apenação por multas para gestores que estão envolvidos em fraude, em corrupção, ou em atos que você vê que realmente tem foram mal concebidos ou concebidos para causar prejuízo. Mas eu acho que o que move tanto o TCU, quanto todos vocês que estão aqui, quanto todas as instituições que estão pensando em avaliar resultado, é uma força que não dá para ninguém deter mais. Que é o seguinte, nós como cidadãos, o que nós queremos saber em última instância é se o dinheiro que a gente paga como imposto volta como bem-estar para a gente, volta como serviço público, como algum bem público que a gente possa usufruir. Então é essa força, que é a força do controle social, que as pessoas querem que o dinheiro delas de imposto sirva para alguma coisa, é que faz com que essas instituições comecem a fazer esse tipo de trabalho e que é o que dá força para todos nós. Por isso que eu acho que, por mais que tenha dificuldade no caminho, tem essa mola propulsora, então é por aí que a coisa vai. Gostaria então de agradecer mais uma vez ao Luciano e ao Paulo pela brilhante explanação, as suas intervenções também, muito importantes. Eu tenho certeza que vocês têm sido, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, parceiros desse tema. Eu convido a todos ao coffee break. Retornaremos às 16h10